Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, memória de São Timóteo e São Tito, bispos. Quero agora provocar em você o desejo de se inscrever no nosso canal, que você possa acionar o sininho da notificação, dar o seu curtir, o seu gostei, o seu like, para que a gente possa alcançar mais corações para o Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2, na sua frente, a toda a cidade e lugar aonde Ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias. Não cumprimenteis ninguém pelo caminho. E em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa. Comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A frase homilética de hoje é: pelo ministério dos bispos que a igreja mantém-se indefectível. O evangelho de hoje nos fala deste mandato do ir ao encontro do outro, mas com algumas prescrições. Entender que trabalhar com o Senhor é ter uma messe muito grande, mas ter poucas pessoas que se somam para efetivamente plantar e anunciar o reino dos céus. A segunda realidade é de que nós seremos cordeirinhos no meio dos lobos. Por isso que se a gente tiver uma comunhão íntima com o Senhor, nós conseguiremos perceber as ações desses lobos. E muito cuidado, porque também muitas vezes nós seremos os lobos querendo pegar alguns cordeirinhos. Por isso que a gente precisa estar atento com a comunhão e a confissão, a avaliar-se, para estar sempre podando os malefícios que tem na nossa vida e no nosso coração. O outro detalhe é a questão de toda vez chegar numa casa, a paz esteja nessa casa. Eu faço essa experiência aos sábados, que é o dia que eu tiro como sacerdote para visitar famílias, e é muito interessante. Quando a gente chega e diz: a paz esteja nessa casa, é um diferencial muito grande. E uma outra realidade é que se essa paz não for aceita, que você então vai recebê-la de volta, porque aquela paz não vai ficar lá, porque a pessoa não recebeu. Um outro detalhe que o Evangelho nos traz é que para a manutenção da missão e da pastoral é preciso que as pessoas mantenham a subsistência do missionário e daquele que se coloca na pastoral. Quando fala não passeis de casa em casa, no sentido de que uma procura de vanglória, uma procura simplesmente para viver uma festividade pagã, uma comilança simplesmente, ou tentando agradar as pessoas. Não, eu vou aqui porque aquele fulano tem título tal. Em qualquer ambiente sempre tem alguém que tem algo melhor que os outros, seja patrimonialmente falando, seja na questão dos dons, seja na questão de relacionamentos, sempre tem. Então, por isso, não passeie de casa em casa, ou seja indiferente a estas realidades. Santo Inácio de Loyola colocava muito termos essa indiferença. Não é fácil, não ser indiferente no sentido de não se compadecer, mas ser indiferente para não se dobrar para agradar homens, mas para agradar a Deus. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei: o reino de Deus está próximo de vós. Então aqui a gente entra no mandato dos nossos bispos.
Os nossos bispos, e essa é uma realidade que a gente vive hoje, está, na verdade, meio que arranhada, ou até mesmo desconfigurada, porque os sofrimentos que a igreja anda passando, talvez façam com que as pessoas não tenham mais respeito por um bispo, ou até mesmo pela forma como este bispo se comporta, as defesas que faz, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, que não tem nada a ver com aquilo que a igreja, de forma magisterial, tradicional e bíblica, mantém há 2022 anos. Com certeza, por isso que está arranhada essa identidade. Mas qual a identidade de um verdadeiro bispo? A identidade é aquele que é discernidor de carismas, é aquele que tem a plenitude do Espírito Santo. Então essas duas realidades estão baseadas justamente porque eles são os sucessores dos apóstolos. Pode fazer o que quiser por aí. Se na Igreja Católica Apostólica Romana está cheia de pecadores e esses bispos não dão testemunho, não importa. Eu prefiro estar com eles do que estar com aquelas igrejolas que o fundador não morreu na cruz, não ressuscitou e não perpetua o sacrifício da cruz até hoje. É simplesmente um pecador falível que está contrário à doutrina católica apostólica romana e ali formou uma associação, que assim a gente pode chamar, nas vários segmentos que aí cada um quer seguir dentro do cristianismo. Estamos diante de um Estado democrático de direito. Ok, quer fazer? O faça. Mas nós católicos apostólicos romanos, não devemos seguir e devemos caminhar com os nossos bispos, sucessores dos apóstolos. Os outros não têm sucessão apostólica, porque não têm o discernimento dos carismas e não têm a plenitude do Espírito Santo. Então, estejamos com os nossos bispos a partir daquilo que o Evangelho hoje nos colocou. O reino de Deus está próximo. Desta forma, eu tenho certeza, mesmo que a messe seja grande e os trabalhadores sejam poucos, sejamos cordeirinhos no meio dos lobos, não tenhamos medo. E nos libertemos dos lobos que existem dentro de nós, destruindo as ovelhinhas que estão para ser cuidadas por nós. Então, é pelo ministério dos bispos que a igreja mantém-se indefectível. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Oração a São João Batista. São João Batista, vós que clama no deserto, endireitai os caminhos do Senhor. Fazei penitência, porque no meio de vós está quem vós não conheceis e do qual eu não sou digno de desatar os cordões das sandálias. Ajudai-me a fazer penitência das minhas faltas para que eu me torne digno do perdão daquele que vós anunciastes com estas palavras. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. São João, pregador da penitência, rogai por nós. São João, precursor do Messias, rogai por nós. São João, alegria do povo, rogai por nós.